Boa noite. Tudo bem com vocês? Todo mundo cheio de corona? Não, a ducha é corona, gente. Ontem foi o aniversário do Edgar. Hoje é aniversário do meu irmão. E eu gostaria de chamar o Edgar aqui. Vem cá, Edgar. Vou fazer uma oração pelo Edgar. Só não pode dar abraço, Edgar. Tá? Quero convidar vocês a ficarem em pé. E eu vou fazer uma oração pela vida do Edgar. Alguém mais fez aniversário essa semana? Alguém mais aqui? Tá. O meu irmão está fazendo aniversário hoje, dia 15. O seu foi ontem mesmo, dia 14? Isso aí. Garotão. Vamos orar. Querido Deus, que bom estarmos aqui. Essa é uma semana nova e nós queremos começar assim, com o Senhor. Obrigado por todas as bênçãos que nós temos recebido, em especial a vida. E queremos, Senhor, te pedir que o Senhor renove esta vida para o teu filho querido Edgar, o meu irmão Celso, que o Senhor possa abençoar a vida deles e de todos nós, para que esses dias vividos aqui sejam antecipação do reino dos céus. Cubra o Senhor com as tuas bênçãos e a todos nós, para que possamos, Senhor, resistir bravamente às situações desse mundo e com muita fé e coragem aguardar o dia glorioso da volta de Jesus. Senhor, colocamos esse culto nas tuas mãos, que o Senhor possa nos abençoar e que a tua palavra tenha um lugar especial na nossa vida. Abençoe os que estão aqui e aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bate aí, meu filho. Isso aí, garoto. Garoto bom. Nós temos uma história, um dia eu vou revelar uma história minha do Edgar. Eu nem lembrava, ele que se entregou. Não, mas aí a história não faz jus mais a ele. Pelo menos que eu conheço, né? Tem que ter uma conversa mais séria com a esposa. Mas aqui estamos nós, graças a Deus, driblando um pouco das circunstâncias, né, que estão nos acometendo nesses últimos dias. E aí estamos tomando algumas providências para podermos nos adaptar a essa circunstância que estamos nós, então, em todo o mundo, vivendo por conta desse vírus que popularmente a gente está chamando de coronavírus e agora numa outra fase dessa sua mutação. Essa noite eu quero gastar um pouquinho de tempo com vocês, falando um pouquinho sobre isso, mas à luz da Bíblia, tá bom? Porque com certeza um monte de informações todos nós temos recebido pelas redes sociais, como começou, onde ele está e a maior incidência de pessoas contaminadas, os cuidados que nós precisamos tomar, enfim, temos muitas informações e muitas também assim sensacionalistas, algumas de fake news. Estamos envolvidos nisso, procurando nos cumprimentar diferente, né? Mudar um pouco o nosso comportamento. Nunca se vendeu tanto álcool gel na vida como agora. E hoje nós vamos fazer uma pedalada, né? E eu levei o meu álcool gel e o Maurício tirou uma foto, ficou brincando comigo.
Mas eu levei mesmo, porque eu tinha que, de alguma maneira, me higienizar. Usei pouquinho, mas ninguém usou, e aí não deu certo, né? E ainda brincaram comigo, porque eu levei o meu álcool gel. Mas eu queria chamar a nossa atenção dessa situação que está sendo assim, está demarcando o momento que a gente está vivendo, mas à luz de algumas coisas que a Bíblia traz para nós, tá? Algumas coisas que a Bíblia... Opa! Ok. Isso. Lucas capítulo 21, versos 10 a 11. Esse é um contexto apresentado pelos evangelhos. Mateus fala sobre isso, Marcos fala sobre isso, Lucas fala, João fala sobre isso, todos eles falam sobre isso. É o chamado sermão profético. Como que é o nome? Sermão profético. Então, Jesus ele teve cuidado de chamar a nossa atenção para as coisas que estariam acontecendo nesse período que nós estamos vivendo, assim a Bíblia nos ajuda a entender. Período esse eminente à sua volta. Nós acreditamos que Jesus vai voltar. E para mim a maior prova disso é que ele já veio uma vez. E ele não é apenas um personagem da história, inclusive alguns historiadores judeus, em destaque Flávio Joséfo, registra nos seus livros, que Jesus realmente existiu, ele é de fato um personagem da história. Mais do que um personagem da história, Jesus ele é Filho de Deus, Deus encarnado, que veio aqui nesta terra com um propósito específico, que é salvar a gente e levar um dia a gente para o reino dos céus, fazer com que eu e você tenhamos novamente a mesma experiência, agora eterna, como ele queria que Adão e Eva experimentassem, consequentemente, os filhos de Adão e Eva, que somos nós. Mas o pecado ele trouxe então essa ruptura, né, desse relacionamento, mas aí Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todos nós não perecêssemos, mas que pudéssemos ter em Cristo a vida eterna. Então, nós acreditamos nisso porque isso está revelado para nós na Bíblia Sagrada, a volta de Jesus. Desde Gênesis 3,15, essa promessa ela é feita e repetida nos profetas do Velho Testamento, também no Novo Testamento, e inclusive no livro de Apocalipse, para encerrar a profecia, é dito: eis que venho sem demora. Então a Bíblia ela afirma para nós que Jesus vai voltar. Interessante que nesse contexto aqui, apresentado pelos 4 evangelhos, os discípulos estão buscando respostas de Jesus para aquilo que eles já entendiam que iria acontecer. E aí, dando respostas a esse questionamento dos discípulos, Jesus então faz, dentre muitas outras declarações do sermão profético, ele faz essa daí que eu gostaria de pontuar dentro do contexto que nós estamos vivendo. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Proveniente significa com a aprovação do céu, a quiescência do céu. Não que Deus esteja castigando, porque Deus não age assim, mas com a aprovação de Deus por conta da manifestação do pecado que age nesse planeta, age na nossa vida e, consequentemente, temos os resultados. Então, aí, nós somos chamados a atenção, como aqueles discípulos, para coisas que estariam acontecendo. E aí, nesse texto, nós percebemos que algumas coisas relacionadas à saúde
elas estariam acontecendo. Eu não estou dizendo que o coronavírus é um sinal de cumprimento desta profecia. Não estou dizendo isso. Estou apenas querendo chamar a sua atenção, a minha atenção, para essas coisas que estão acontecendo. Eu entendo perfeitamente, à luz da Bíblia, que eu e você estamos vivendo num período muito próximo à volta de Jesus. Porque as coisas que Ele deixou para nós reveladas, apesar de não estar dizendo o dia nem a hora, mas as coisas ajudam a gente a entender a iminência da volta de Jesus, que está perto, próximo o dia da volta de Jesus. E aí, então, olhamos os últimos acontecimentos, não apenas no aspecto da saúde, no aspecto físico do mundo, astronômico do mundo, o aspecto da moral, do comportamento social e etc., percebemos que isso não é uma coisa simplesmente natural. Há alguma coisa por trás de tudo isso. E aí, eu e você precisamos olhar para essas coisas e com atenção, porque ao mesmo tempo que Jesus fala isso, ele diz que quando essas coisas estiverem acontecendo, nós deveríamos levantar as nossas cabeças, porque a nossa redenção estaria o quê? Próxima. E levantar as cabeças também não apenas para observar. Levantar as cabeças aqui é reagir a uma situação psicossomática que, na maioria das vezes, quando somos envolvidos por adversidades, circunstâncias negativas ou algumas coisas que não nos trazem alegria, paz, contentamento, nós automaticamente, ficamos cabisbaixos, reagimos a isso e nos prostramos com medo, inseguros por uma série de coisas. E aí Jesus ele diz assim: não, filho, reaja, reaja. A vossa redenção está o quê? Próxima. A vossa redenção, ela está próxima. Eu convido você a abrir a Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Esse é um texto muito importante também, que eu gostaria de considerar aqui com vocês, para começarmos uma boa semana no Start, porque abri um parêntese aqui, dentro dessa situação aí das nossas reações em face dessas situações que têm acontecido no nosso mundo. No capítulo 20 de 2 Crônicas, a partir do verso 1, depois disto os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. E o verso 3, então Josafá teve o quê? Teve medo. Um rei de Israel, um rei poderoso, mas houve essa notícia, chega a ele então essa informação, que inimigos estão se levantando contra o reino, e aí a Bíblia diz que ele teve medo. Nós estamos, por conta dessas coisas que estão acontecendo no nosso mundo, nós estamos vivendo atemorizados, certo? Estamos vivendo atemorizados. É como se exércitos se levantassem contra nós. E aí ficamos com medo de sair de casa, as pessoas
nas suas diferentes reações. Estamos vendo aí nos noticiários, né, as pessoas alarmadas. Enfim, nós estamos vivendo uma situação de medo. Como reagir, então? Como reagir ao medo em face dessas coisas? E eu não quero que você perca de vista aí a perspectiva da volta de Jesus, em relação ao que ele disse, que a nossa reação não deveria ser de medo, mas a nossa reação deveria ser de exultação. Não é porque vamos viver um sadismo nas suas mais diversas manifestações, mas que deveríamos estar considerando essas coisas na expectativa de que Jesus vai voltar, e aí nós estaremos vivendo com Ele por toda a eternidade. Então, Josafá, ele tem medo. Geralmente, quando uma pessoa ela está acometida de medo, ela se encolhe, né? Ela quer se esconder, ela quer fugir. Mas vamos ver, então, à luz da Bíblia, qual foi a reação desse homem diante desse medo, de uma situação imprevisível que toma conta dele. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 9, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo. E aí, interessante como a mesma expressão que é usada por Jesus e repetida lá no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, ela aparece aí também. Espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e farás o quê? E livrarás. Então, não estamos excluindo essa possibilidade. Na verdade, ele não havia necessidade dele citar isso nessa oração, porque, na verdade, inimigos vinham sobre ele com espadas, armas. Mas ele, na oração, ele faz essa referência. A Bíblia, ela é um livro extremamente interessante, curioso, porque se harmoniza. Porque, na verdade, o grande tema da Bíblia, o porquê da Bíblia estar aqui à nossa disposição, é apresentar-nos o grande conflito que existe entre o bem e o mal, e apresentar-nos o inimigo, mas apresentar-nos também o antídoto, que é Cristo Jesus. E aí não podemos excluir, em hipótese alguma, quando nos debruçamos nesse livro, o interesse de Deus em nos preparar para esse tempo que nós estamos vivendo, consequentemente, estarmos preparados para o dia da volta de Jesus. Então, a Bíblia, num contexto aí de armas, de inimigos, exércitos se levantam, aparece essa expressão que nos ajuda também a contextualizar o momento em que nós estamos vivendo. Josafá tinha uma disposição à confiança, independentemente do perigo, mesmo diante da peste ou praga, ele clamava a Deus, e dada a atual ameaça de pandemia, precisamos aprender a fazer o mesmo. Aqui estão 5 aspectos da confiança de Josafá em Deus que podem nos ajudar hoje. Então, aí, extraindo algumas lições desse contexto, eu quero rapidamente apresentar isso para vocês nesse parênteses, para que a gente volte àquele texto inicial. Então, vamos lá. Atitudes de Josafá face ao medo. Que deveremos aplicar isso para a nossa vida hoje. Primeiro, qual é o primeiro? Confie em Deus com seus medos. Josafá teve medo e se pôs a buscar quem? O Senhor. Então, ele, em vez de se afastar, ele se aproxima do Senhor.
ele não quer reclamar do Senhor, ele não quer culpar o Senhor, ele não quer responsabilizar o Senhor, ele se volta para o Senhor. O segundo, qual que foi? A atitude de Josafá. Incentive os outros a confiar também em Deus, nossa família, nossa comunidade, os nossos vizinhos. Depois que Josafá busca a Deus, ele proclama um jejum nacional e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então, ele contaminou positivamente aquelas pessoas com o vírus de endorfina, de alegria, de confiança. Terceiro, o que ele se pôs a fazer? Clamar ao Senhor. Então ele se aproxima do Senhor, ele clama ao Senhor. A intimidade de Josafá com o Senhor, e ele provoca isso no povo, aumenta diante da circunstância, não o afasta. Josafá oferece um modelo de oração nos versos 5 a 12. Ele apela ao caráter de Deus, suas promessas e suas ações no passado. A oração então culmina dessa forma: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. No contexto e nas palavras, parece que a gente enxerga algumas declarações muito próximas daquilo que nós temos ouvido nesses dias. Não sabemos o que fazer. E se pôs a confiar no Senhor. Clame a Deus. Quarta atitude de Josafá, qual foi? Lembre-se do quê? Da salvação de Deus. Na narrativa de 2 Crônicas, Deus responde enviando um profeta para lembrar a Judá que a batalha não lhes pertence, mas isso pertence a quem? A Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Quero também chamar a atenção de vocês que naquele momento um profeta aparece. Por isso, não podemos excluir a profecia do contexto que nós estamos vivendo hoje. Deus sempre usou esse método. Um profeta se manifesta para trazer ao povo as orientações do Senhor para aquela circunstância. E assim como hoje, nós não podemos excluir as manifestações da profecia desse contexto que nós estamos vivendo. E o quinto comportamento de Josafá, que a gente precisa também colocar em prática hoje. Josafá, ele fez o quê? Ele confiou e guiou outros a confiarem em Deus. Mas observe o final, adoração. Em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 21, antes mesmo da vitória, o rei leva o povo a fazer o quê? Isso é uma visão realista? Claro que é. Uma visão otimista? Claro que é. Em tudo dai o quê? Graças. Interessante, em tudo dai graças, aparece lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. E é um texto, 5,17, que está isso, em tudo dai graças. E é interessante, porque nós citamos bastante essa declaração de que a gente deve dar graças em tudo, mas a gente às vezes não se apercebe do contexto em que isso aparece. O contexto em que aparece em tudo dai graças, que é essa expressão paulina, né? Ela acontece num contexto profético. Acontece dizendo como as mulheres, nos dias próximos à sua gestação,
as dores espaçadas das contrações, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, é um contexto de profecia, é um contexto que nos aproxima da volta de Jesus, dizendo para nós que algumas características devem estar presentes na nossa vida nesse momento. E aí Josafá, ele viveu essa realidade, e antes mesmo da vitória, ele confia no Senhor, ele busca o Senhor, ele apregou um jejum, ele junta o povo, eles estão na casa do Senhor, e agora vamos louvar, vamos colocar em prática a nossa fé, a nossa confiança, vamos louvar ao Senhor, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. O Senhor tomou providência, e tudo foi então resolvido. Amém? Que coisa bacana é a gente perceber Deus no controle de todas as coisas na história. Voltando então àquilo que a gente falou no início, no contexto profético, interessante que o livro de Apocalipse, no capítulo 6, ele fala sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. E o último cavalo, que é chamado o cavalo amarelo, ele é o cavalo da morte. E esse cavalo da morte, ele está derramando sobre a terra as epidemias, as pragas, as situações de uma forma... essa é uma linguagem apocalíptica. Eu também não estou afirmando que Deus está se manifestando dessa forma, mas eu queria dizer a vocês que essa profecia, ela já está se cumprindo. Não necessariamente é aqui nos nossos dias com o coronavírus. O capítulo 6 de Apocalipse, ele logo depois de falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse, fala da abertura do 6º selo. E a abertura do 6º selo é exatamente o período profético histórico que nós estamos vivendo hoje, demarcado pelo terremoto, o grande terremoto de Lisboa, que aconteceu em 1755. Então, nós estamos vivendo nesse contexto. 1755, acontece esse grande terremoto, que Apocalipse 10, e houve um grande terremoto, e a terra recolheu-se como se fosse um grande pergaminho. E o 7º selo do Apocalipse é a volta de Jesus. Então, a relação que nós estamos fazendo, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é profética. Por isso, eu fiz questão de fazer essa relação com Josafá, porque o recurso que Deus, eles têm atitudes, mas aí Deus intervém enviando um profeta para chamar a atenção deles, de que aquela guerra não era deles, mas era de quem? Do Senhor. Então Deus está no controle de todas as coisas, e quando o 7º selo do Apocalipse for aberto, a volta de Jesus, temos nós que estar o quê? Preparados. Ah, pastor, mas então nós não teremos nenhuma enfermidade? É isso que você está querendo dizer? Não. Porque Jesus, em São João 11, ele diz, considerando a morte de Lázaro para Maria e Marta, ele diz, todo aquele que crer em mim, ainda que morra o quê? Viverá. Porque esta morte, por conta das enfermidades e outra coisa qualquer, ela não é o fim para aquele que tem Cristo Jesus. Na verdade, nós estamos vivendo a expectativa da vida eterna, porque nós não aceitamos a morte eterna. Não é a morte circunstancial,
porque Jesus vai voltar e os mortos em Cristo ressuscitarão, conforme está escrito neste livro. Então, não estou dizendo que nós estaremos livres de todas essas coisas, mas estaremos em Cristo, sim, livres da maior condenação do pecado, que é a morte eterna. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, precisamos estar nós, então, preparados. Mateus, no capítulo 24, que é onde aparece também o mesmo texto de Lucas que vimos, Mateus no capítulo 24, olha que coisa interessante aqui. Mateus no capítulo 24, no verso 43 e no verso 44. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, a que horas da noite viria o ladrão, o que o pai faria? Ele vigiaria e não deixaria minar a sua o quê? A sua casa. Gente, se o pai de família soubesse, você teria coragem de dormir se você soubesse que nessa noite viria um ladrão lá na sua casa? Você dormiria? Você ficaria acordado, você vigiaria, você provocaria uma vigília. Você chamaria a atenção das pessoas para isso, você notificaria a polícia, enfim, você teria várias atitudes. E se o pai soubesse que o ladrão viria, mas não soubesse o dia que o ladrão viria, o que aconteceria? Se ele vigiaria sabendo, não sabendo, ele vigiaria muito mais. Ele vigiaria muito mais. O seu comportamento seria muito mais intenso em relação à chegada possível dessa pessoa que viria para subtrair algumas coisas dele. Que viria subtrair, agora no contexto da nossa vida religiosa, viria subtrair de nós não um bem material, mas viria subtrair de nós a salvação. Porque não podemos pensar de uma outra forma nesse contexto religioso da nossa existência. Viria subtrair de nós a salvação. Então, todo dia o pai estaria em vigília, todo dia o crente precisa estar em vigília, todo dia o crente precisa estar em atenção, todos os dias ele precisa estar em devoção, todos os dias ele deve e precisa estar com sua vida em dia. E aí Jesus continua e diz: por isso, estáis vós apercebidos também. Jesus ele está respondendo em sentenças a pergunta que os discípulos fizeram para ele: Senhor, quando é que essas coisas vão acontecer? E aí Jesus vai, então, faz uma exposição de um monte de coisas que estariam acontecendo no mundo nesse período que antecederia a sua chegada. Os discípulos, sabe, irmãos, eles, na verdade, eles estão já vivendo aquela tristeza da separação. No capítulo 17 de João, Jesus até disse para eles: porque eu disse isso para vocês, a tristeza tomou conta de vocês, convém que eu vá. O anjo lá no livro de Atos, vem para confortar os discípulos: ei, varões galileus, esse mesmo Jesus que foi assunto aos céus, virá de modo como viste subir. E aí, eles estão vivendo essa tristeza, essa saudade antecipada, em alguns momentos um pouco equivocados, porque quando Jesus se refere à destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, eles têm a impressão de que eles passariam poucos dias sem Jesus, e aí eles querem mais alguns detalhes desse momento, porque eles querem estar preparados para o dia em que
tudo será destruído, né? E Apocalipse diz que não ficará pedra sobre pedra também. E eles estão assim vivendo aquilo que é muito comum para nós, de querer saber o dia e a hora das coisas. Mesmo sabendo o dia e a hora das coisas, já reparou que a gente tem uma tendência de, mesmo sabendo o dia e a hora, sempre deixarmos para a última hora as coisas importantes? Pagar uma conta, ou começar a se arrumar para um compromisso, enfim. E talvez, se nós soubéssemos o dia e a hora, talvez a gente não estivesse aqui. Talvez a gente não quisesse tanto estar preparado hoje. E Jesus, na verdade, está preocupado com todos nós quando está respondendo aos discípulos, porque Ele faz questão de que tudo isso fique registrado aqui nesse livro, para que hoje, no dia 15 de março de 2020, a gente pudesse relembrar isso. Então, na verdade, Ele não estava apenas preocupado em responder aos discípulos, Ele estava aqui fazendo um sermão profético. Jesus é o profeta dos profetas, para chamar a nossa atenção. E aí olha para aquele grupo de homens que tem estado com Ele, e ainda equivocados, de não perceberem, na verdade, o que Jesus está querendo dizer. E aí Jesus agora se volta para eles: ei, filhos, ficai vós apercebidos, porque na hora em que vocês não cuidarem, o Filho do Homem virá. Olha só, isso está no capítulo 24, no capítulo 25. Jesus percebe que eles ainda estão anuviados na compreensão, e aí Jesus fala assim: deixa eu contar uma coisa para vocês então. Vou contar uma historinha para ilustrar isso. Aí conta a parábola das 10 virgens. 10 sabiam que o noivo ia chegar, assim como todos vocês sabem que o noivo vai chegar. Mas nem todas, apesar de saberem que ele chegaria, estavam devidamente preparadas. Jesus está contando essa historinha para quem? E poderia interromper a narrativa bíblica, mas já chega no capítulo 26, um desses homens que está perguntando: Jesus, quando é que isso vai acontecer? Chamado Judas, ele tira sua própria vida diante dessa declaração: ficai vós apercebidos. Isso não é só para eles contarem para as pessoas, isso é para eles viverem. Então Jesus está preocupado com eles. Jesus não está simplesmente querendo que eles se preocupem antecipadamente e consigam um antídoto para aquelas epidemias, ou que reforcem as estruturas das casas para que os terremotos não sejam tão suficientemente capazes de derrubá-las. Jesus não está simplesmente dizendo isso para que eles consigam criar a bomba atômica e resolverem, no apertar de um botão, os conflitos de guerra. Jesus não quer simplesmente que eles consigam um protetor solar supersônico para que eles possam estar livres dos raios ultravioletas, porque as potências do céu seriam abaladas, ou fazerem reservas por causa da fome ou da sede. Na verdade, Jesus estava preocupado com o preparo espiritual deles, para que eles estivessem atentos a essas coisas, para que quando o Filho do Homem chegasse, Jesus chegasse, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o bom pastor, o leão da tribo de Judá, a água da vida, o pão da vida, quando ele chegasse, a gente estivesse preparado.
Então, diante dessas coisas que estão acontecendo no nosso mundo, diante dessas coisas que estão acontecendo, que chamam a nossa atenção, que às vezes nos amedrontam, é a hora de nós nos aproximarmos mais do paizinho, a gente ficar bem juntinho do paizinho, a gente colocar em prática as coisas do paizinho, a gente viver em comunhão com o paizinho, porque isso, faça a sua parte. Mas essa guerra não é sua, a guerra é dele. Isaías 43 diz que ele se levanta como homem de guerra. A guerra é dele. Mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Então, querida igreja, diante das circunstâncias que talvez melhorem, que talvez piorem, levantem a vossa cabeça, porque a vossa redenção o que é? Se aproxima. Teve uma vez que a gente estava morando lá no Espírito Santo e a nossa filha estava estudando e ela ligou para mim, eu atendi o telefone e ela, pai, o que eu faço? Pai, o que eu faço? Pai, o que eu faço? E aí, falei, filho, o que está acontecendo? Ela estava lá na Francisco Bicalho, Rio de Janeiro, centro do Rio de Janeiro. Falei, pai, eu estou aqui dentro do ônibus, e o ônibus da frente está pegando fogo, aquelas situações que aconteceram no Rio de Janeiro. Tem um ônibus pegando fogo, pai, o que eu faço? Eu saio do ônibus, eu fico aqui, pai, para onde eu vou, pai? E eu lá do outro lado. E aí, existem circunstâncias, sabe, irmãos, que a única coisa que a gente pode fazer, e haverá um momento em que a única coisa que a gente vai poder fazer é entregar os nossos filhos nas mãos do Senhor, é entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, entregar a nossa casa nas mãos do Senhor, ficar juntinho dEle. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E aí, irmãos, logo, logo, essa cena maravilhosa vai acontecer. Jesus vai voltar. E aí, eu e você poderemos estar representados ali naquele homem, com os nossos braços erguidos. Certo é de que não foi naquele dia que ele se preparou. Ele começou a se preparar hoje, para aquele dia. Queria perguntar a você, gostaria você, diante das circunstâncias que vivemos neste mundo, gostaria você de estar cada vez mais perto de Jesus e preparado para o dia glorioso da sua volta? Gostaria? Querido Jesus, obrigado pelo culto desta noite, porque o Senhor veio apertar o start e nos ajudar nessas reflexões a pensarmos um pouco mais sobre a nossa vida, as coisas da nossa vida, as coisas desta vida, para que pudéssemos sonhar com a vida por vir. Obrigado porque Jesus, o profeta dos profetas, intervém na história e deixa essas declarações importantes para nós: caminho, verdade e vida. Querido Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, ajuda-nos a vivermos com a nossa cabeça erguida, na convicção plena de que a nossa redenção se aproxima. Obrigado, Deus, porque mesmo em face a algumas circunstâncias humanamente ruins, até trágicas,
Isso não é o fim. Porque Jesus, quando voltar, Ele inclusive vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Ó Deus querido, prepara-nos. Vamos fazer a nossa parte, cuidando do nosso físico, cuidando do nosso mental, cuidando do nosso espiritual e entregando a nossa vida nas Tuas mãos, porque o Senhor tem cuidado de nós. E obrigado porque Te levantas como homem de guerra e nos promete que a vitória é nossa, no nome de Jesus. Obrigado, Deus. Cuida de nós, cuida da nossa família, perto, os distantes. Cuida de todos nós e prepara-nos para que naquele dia nós sejamos assim, com os nossos braços erguidos, para Te dizer, esse é o Deus que nós aguardávamos. E que possamos ouvir o vinde benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós Te agradecemos, nós Te suplicamos, no doce nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Eu vou estar ali na porta só dando uma catucada em vocês, tá bom? Uma boa semana, Deus abençoe.